Rock Mil Grau, valeu que tá fechadão, que fica pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá, pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões. Desta vez trazendo um resumo de toda a fase de grupos, mais os 16avos de final, tanto da Europa como da Conference League. Sim, rapazes, são 72 equipes, 16 grupos, uma cara de jogos, enfim, chega de enrolação e vamos pro episódio de hoje. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. E assim, para vias de deixar a parada mais organizada e mais dinâmica, o mais dinâmica possível, eu vou dar uma passada bem rápida. O planejamento pro episódio hoje é comentar a fase de grupos da Europa League, depois da Conference League, aí pros 16avos da Europa League, então os 16avos da Conference League e por fim para matar, projetar bem por alta, mas assim, bem por alto mesmo, pra não deixar o episódio gigante, como que vão ser as oitavas de final, que inclusive acontecem amanhã, na data de gravação desse episódio. Estou gravando hoje, dia 6 de março, as oitavas, tanto da Conference como da Europa League, começam amanhã, dia 7 de março, e tem o seu desfecho já na semana que vem, na quinta que vem, no dia 14, tá certo? Vamos então agora pra fase de grupos da Europa League, começando pelo Grupo A. Pelo grupo A, a gente teve o West Ham da Inglaterra passando com certa tranquilidade por esse grupo, tendo feito 15 pontos e apenas uma derrota, essa derrota sofrida contra o Freiburg da Alemanha, que por sua vez ficou em segundo do grupo com 12 pontos. O Olympiacos, time grego da Grécia, que até outro dia contava com James Rodrigues e Marcelo, duas grandes estrelas aí hoje do futebol brasileiro, não é mesmo? Enfim, acho que fizeram um pouco de falta porque eles acabaram ficando em terceiro com apenas 7 pontos e o Olympiacos acabou caindo para a Conference League, enquanto que o Bačka Topola, tadinho, o time da Sérvia, fez apenas 1 ponto nesse grupo. Grupo B. O grupo B a gente pode dizer que foi um grupo bastante equilibrado, com Brighton Hove Albion da Inglaterra, estreante em competições europeias, conseguindo a liderança de maneira apertada com 13 pontos. A gente pode dar um desconto porque afinal era a primeira vez na história que eles estavam jogando uma competição europeia. Hoje eu tava vendo um vídeo do Eurofoot muito bom falando sobre o Brighton e cara, a melhor posição que eles tiveram na Premier League foi na temporada passada quando eles ficaram em sexto, o que garantiu pra eles a Europa League. Até então o máximo que eles tinham conseguido era isso mesmo, apenas a 10ª posição. Olha que loucura. E eles estão aqui e já de primeira conseguiram o primeiro lugar num grupo apertado, um grupo que diria eu, grupo da morte, porque olha só, o segundo colocado foi o Olympique de Marselha da França, que tem Champions League e tudo mais no currículo, de maneira controversa, mas ainda assim, título é título, e que conseguiu garantir a segunda vaga, não sei se eu já disse isso, se eu tô me repetindo, enfim, ao fazer 11 pontos. E o outro, olha, já é um equilíbrio de forças, né? O Olympique de Marselha, que é um dos times mais tradicionais da França, contra o Brighton, que é time inglês e pai e tal, e cada um põe o mérito que quiser, mas o terceiro postulante aqui era ninguém mais, ninguém menos que o Ajax da Holanda, mas que teve um desempenho pífio nessa Europa League, ridículo, não tem outro termo. Cara, o Ajax conseguiu fazer só 5 pontos, teve que brigar pela terceira posição, teve que brigar pra cair pra Conference League, porque o AEK Atenas da Grécia ficou em quarto nesse grupo, foi eliminado com 4 pontos, então ficou bem apertado, né? Ajax com 5, o AEK com 4, enfim, que doideira, né? Tomara que o Ajax se recupere. A gente já comenta mais pra frente, mas o que fica aqui é esse desempenho do Ajax e esse grupo de modo geral que foi bastante equilibrado, bastante baguncinha, uma delícia.
Grupo C. No grupo C, quem liderou foi o Rangers, da Escócia, com 11 pontos. O Sparta Praga, da República Tcheca, não confundir com o Slavia Praga, veio logo atrás com 10 pontos, então assim, bem apertado também. E até o Real Betis, da Espanha, entrou na briga por essas duas primeiras vagas, por essas duas primeiras posições, ao fazer 9 pontos. Mas acabou caindo para a Conference League. O Aris Limassol, do Chipre, sim, bastante aleatório, né? Tem gente que nem sabia que Chipre é país, mas enfim, é o único desses 4 aqui que não entrou na briga de fato e acabou fazendo só 4 pontos nesse grupo e sendo eliminado de qualquer competição. Grupo D. A Atalanta da Itália foi quem liderou o grupo D de maneira invicta com 14 pontos ao ganhar 4 jogos e empatar 2. O Sporting de Portugal se garantiu como segunda força do grupo ao fazer 11 pontos. O Sturm Graz da Áustria e o Rakow Częstochowa, ou qualquer coisa assim, da Polônia, fizeram 4 pontos, mas o Sturm Graz garantiu o descenso à Conference por ter um saldo de gols melhor. Só que olha só, enquanto o Sturm Graz fez de saldo de gol menos 5, o Rakow Częstochowa, desculpa, meu polonês não tá em dia, fez menos 7. Olha como se nivela por baixo algumas coisas, né? Mas enfim, Sturm Graz garantiu aí o seu descenso à grandíssima Conference League. Grupo E. Pelo grupo E, o Liverpool foi quem assumiu a liderança com 12 pontos. Com um calendário bastante movimentado, muitos desfalques no time e, além daquele desprezo de leves, os ingleses perigaram, em certa altura, acabar ficando com a segunda vaga, porque o Toulouse da França, que até outro dia estava na segunda divisão francesa, mas está aqui na Europa League porque ganhou a Copa da França, bateu 11 pontos, só um atrás do Liverpool. Já o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, que foi sensação da última Europa League, quando bateu quartas de final, acabou ficando em terceiro, caindo para a Conference League, após ter feito 8 pontos, enquanto que o Lask, gente, é um time muito aleatório. O Lask, para vocês terem noção, é um time da Áustria e o Google não tem o brasão, não tem o logo dele. Você vai pesquisar jogos da Europa League, tá o escudo de todo mundo lá bonitinho, chegando no Lask, não tem. Mas enfim, o Lask da Áustria, inclusive Lask é uma sigla para uma palavra muito grande, né? Que eu não sei agora qual que é, eu só sei que o nome do time é Lask. Enfim, toda essa volta para dizer que eles fizeram 3 pontos e ficarem no último desse grupo. Grupo F. No grupo F, a gente teve o Villarreal da Espanha liderando com 13 pontos, seguido pelo Rennes da França com 12 pontos. Sim, também apertado, bem apertado, outro grupo equilibrado aí. Enquanto que o Maccabi Haifa do estado genocida de Israel caiu para a Conference League com apenas 5 pontos e o Panathinaikos da Grécia fez apenas 4. Grupo G. No grupo G, a gente teve o Slavia Praga, da República Tcheca, novamente, não confundir com o Sparta Praga, liderando com 15 pontos, enquanto que a Roma, acredite se quiser, teve que se contentar com a segunda vaga do grupo, fazendo só não, né? Mas, enfim, 13 pontos. O Servette da Suíça, nossa, Servette é muito nome de carro, gente. Enfim, o Servette da Suíça caiu para a Conference com seus 5 pontos, enquanto que o Sheriff Tiraspol da Moldávia, sim, aquele mesmo que ganhou do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, simplesmente amargou a lanterna desse grupo com apenas 1 ponto. 5 gols marcados e incríveis 17 gols sofridos. Realmente uma peneira. Grupo H. E fechando a Europa League com o Grupo H, a gente teve o Bayer Leverkusen, sensação da Europa nessa temporada, levando a competição um pouquinho a sério demais. Isso porque eles fizeram 18 pontos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento e o melhor ataque da competição com 19 gols marcados e apenas 3 sofridos, o que faz deles também a melhor defesa do campeonato. Olha que doideira. Simplesmente
realmente coisa de louco, cara. O Bayer Leverkusen, o Xabi Alonso leva a sério tudo mesmo, cara. Eles não perderam, gente. O Bayer Leverkusen de Xabi Alonso não perdeu essa temporada ainda. Surreal, simplesmente surreal. E tá, vai, vamos dar um desconto que assim, o grupo deles não era assim, nossa, que grupo difícil, mas ainda assim são números que impressionam, porque olha só, indo pros playoffs, né, quem ficou com a segunda vaga, a gente tem o Karabag do Azerbaijão, que fez 10 pontos, quem caiu pra Conference foi o Molde da Noruega, o time que revelou o Erling Haaland, com 7 pontos, e fazendo incríveis 0 pontos, ele mesmo, o Häcken da Suécia, que fez só 3 gols, levou 17 e conseguiu perder todos os 16 jogos. E conseguiu perder todos os 6 jogos. São só 6 jogos, mas se tivesse 16 jogos, eu tenho certeza que esse hack também ia perder, porque, gente, meu Deus do céu, que desempenho, né? São dois extremos, né? De um lado, um time que foi o melhor do campeonato, e do outro, o Häcken da Suécia. Vamos falar agora da menos importante competição europeia de todas, mas que eu confesso aqui, tenho bastante carinho por ela, justamente para ela dar mais visibilidade para ligas e equipes mais alternativas. A gente está entrando apenas na terceira edição de Conference League, mas a festa que a Roma do José Mourinho fez em 2022 e o West Ham do David Moyes fez em 2023, cara, já entraram pro livro da história. Foi muito incrível, assim, para esses times, foram muito importantes, e é isso, é o espaço que esses clubes vão ter de ter algum destaque, e a Conference dá esse palco, dá esse cenário pra eles, e eu acho isso muito legal. Fora que tem... Gente, vocês vão ver uns times aqui que vocês vão ficar de cara assim, gente, que país é esse? Tá ligado? Vamos dar uma de Renato Russo e perguntar que país é esse. Enfim, indo então para o Grupo A. No grupo A, a gente teve o Lille da França, assim, aquele mesmo que ganhou a Ligue 1 em cima do PSG, liderando aqui também o grupo com 14 pontos, de maneira invicta, com 4 vitórias e 2 empates. A segunda força do grupo, que se garantiu para os playoffs, foi o Slovan Bratislava da Eslováquia, com 10 pontos. O Olimpia Ljubljana da Eslovênia, assim, igual aquela guria do BBB, fez só 6 pontos, enquanto que o Klaksvik da Ilhas Faroe fez só 4 pontos, mas só de estar aqui, só de ter chegado na Conference League, o Klaksvik já fez história. Eu lembro que tava tendo muita expectativa, não é bem expectativa, era esperança. Tava tendo muita esperança desse Klaksvik conseguir chegar em alguma fase de grupos, porque até tem várias ligas, tem algumas ligas, quer dizer, algumas ligas que tem vagas diretas em fase de grupos, né? Seja da Champions, seja da Europa League, seja da Conference. Enquanto outras equipes de outras ligas tem que fazer meio que rodadas preliminares, tipo mata-mata mesmo, pra decidir no final quem que vai se classificar para essas fases de grupos. E aí tem o coeficiente da UEFA, etc. E aí você perdeu numa fase, você consegue ir pra outra. Enfim, é uma coisa muito louca que eu não vou me estender muito aqui. Mas seja como for, o Klaksvik tava na briga. A Ilhas Faroe tem alguma porcentagem aí, eles podem competir em algum nível da competição. Ficou meio redundante, mas enfim, para chegar até algum ponto de alguma competição europeia. Eles foram avançando até cair na Conference League, e não adiantou de muito, porque eles chegaram aqui, fizeram só 4 pontos, mas seja como for, um baita feito de estar aqui, mas é isso. Parabéns então aí pro grande Klaksvik da Ilhas Faroe, que eu não faço ideia de onde fica, mas aparentemente é na Europa, ou não. Grupo B. No grupo B, a gente teve o Maccabi Tel Aviv, também do estado genocida de Israel, liderando o grupo com 15 pontos. O Gent da Bélgica, por favor, não confundir com Genk, foi a segunda força desse grupo com 13 pontos. O Zoria Luhansk da Ucrânia ficou em terceiro com 7 pontos e foi eliminado, assim como o Breidablik da Islândia com 0 pontos. Lembra que eu falei que ia ter uns times alternativos? Olha isso, algum momento da sua vida você já ouviu falar no Zoria Luhansk?
Luhansk, ou mais no Breidablik. Cara, que doideira. É muito louco pensar que tem um time da Islândia aqui e um time da Ucrânia. Você vê que os times da Ucrânia tem alguma tradição, né? O Shakhtar Donetsk, o Dinamo de Kiev, beleza? Mas o Zorya Luhansk, gente, calma lá, né? É legal que, se não me engano, ano passado teve até time da Lituânia, tá ligado? Não vou lembrar o nome agora porque eu não conheço. Tá, acho que o Vilnius, sei lá, o primeiro time que me vem da Lituânia. Mas enfim, é legal da Conference por isso, sabe? Aparecem essas ligas mais alternativas aí. Eles têm um desempenho bem abaixo ainda, tá certo, né? Mas eu acho que é mais questão de tradição mesmo, né? Eles, até 2 anos atrás eles nunca tinham jogado um torneio desse e aí do nada, pá, sabe? Competição internacional, ainda aqui no menor escalão, mas mesmo assim é muito divertido de ver. Como vocês podem ver, eu sou um grande defensor aqui da Conferência, eu acho muito legal mesmo. Grupo C. Já no grupo C, a gente teve o Viktoria Pilsen da República Tcheca liderando o grupo com notáveis 18 pontos. Sim, isso mesmo, 6 vitórias em 6 jogos, um total de 100% de aproveitamento. Eu sei que é redundante, mas é legal falar quando o time faz 100%, é bacana, né? A gente vê que eles levaram a sério a competição e tal. E falando em time croata, não tinha falado até então, tinha falado de time ucraniano, mas enfim, o Dinamo de Zagreb da Croácia teve que se contentar com a segunda vaga do grupo e disputar a fase de playoffs com seus 9 pontos. O clube Astana do Cazaquistão, sim gente, Cazaquistão. E o clube, eu tô falando do clube pra não confundir o nome pra não virar aquele bololô, porque a minha dicção não é das melhores, mas enfim, vamos voltar então só pra ficar bem claro. O clube Astana do Cazaquistão e o clube Balkani do Kosovo, sim gente, Kosovo, até o Kosovo tem time aqui na Conference League, pontuaram cada um 4 pontos. O Astana ficou em terceiro por conta do confronto direto com o Balkani, ou Balkani, não sei como fala, enfim, mas meio que não faz muita diferença, já que os dois foram eliminados, não tem outra liga ainda, não tem outra competição, nunca vai ter também, não teria outra liga abaixo da Conference, né? Os 2 últimos colocados da Conference são automaticamente eliminados e a partir da temporada que vem não vai ter mais fase de grupos para nenhuma competição. Isso vide também para a Conference League. Grupo D. No grupo D, o Clube Bruges da Bélgica garantiu uma vaga direta nas oitavas de final da Conference League ao fazer 16 pontos. O Bodo Glimt da Noruega foi quem garantiu a segunda vaga do grupo ao bater 10 pontos. Besiktas da Turquia e Lugano da Suíça fizeram cada um 4 pontos, não vale de nada, mas o Besiktas ficou em terceiro novamente porque ganhou no confronto direto. Grupo E. Agora indo para o grupo E, o Aston Villa da Inglaterra, com um pouco de sorte, é verdade, foi quem garantiu a primeira posição do grupo com 13 pontos. Fazia bastante tempo que eles não jogavam uma competição europeia, para vocês terem noção, eles até são campeões de Champions League, mas isso foi lá em 1982. Enfim, de qualquer forma, o time vinha bastante embalado sob o comando do Unai Emery. Já o Legia Varsóvia da Polônia foi quem garantiu a segunda vaga do grupo com 12 pontos, enquanto que o AZ Alkmaar da Holanda fez 6 pontos e o Zrinjski Mostar, eu acho que é assim que fala, é um time da Bósnia e Herzegovina, fez apenas 4. Grupo F. Pelo grupo F, a gente teve a Fiorentina da Itália liderando a tabela com 12 pontos e mais uma dessas campanhas invictas, ainda que meio safadas, né? Porque vamos combinar, 3 vitórias e 3 empates, dependendo do grupo que tu pega, eu acho que tu não passa de fase não, amigo. Mas enfim, o Ferencváros da Hungria fez 10 pontos e garantiu a segunda classificação. Os húngaros também tiveram uma dessas campanhas invictas aí, com a diferença que eles tiveram 4 empates e só 2 vitórias. O Genk da Bélgica, por favor, não confundir com o Ghent, fez 9 pontos e foi eliminado em terceiro, assim como o Čukarić da Sérvia, que fez incríveis 0 pontos. Grupo G. Pelo grupo G, o PAOK da Grécia fez 16 pontos e garantiu a liderança, seguido pelo Eintracht Frankfurt da Alemanha, que fez 9 pontos. Olha, considerando o tamanho dos times da Bundesliga e os adversários desse grupo, eu sinto que o Eintracht foi bem abaixo, tá? Porque assim, ó, eles tiveram só 3 vitórias, 3 derrotas, em um grupo que tinha o PAOK, tá? Ok, é o PAOK da Grécia, mas
Aberdeen da Escócia e HJK Helsinki. Bom, o Aberdeen fez 6 pontos e o HJK apenas 2. E quem não entendeu, eu tentei fazer um sotaque alemão bem tosco aqui, mas é o Eintracht Frankfurt. Eles ganharam recentemente a Europa League, eles estavam na Champions passado, retrasada, não lembro, enfim. Eles têm um escudo bem bonito de águia, uns uniformes bem legais. Clube que bem simpático aí, foi bem legal ver eles ganharem a Europa League e tal. Quem não reconheceu, pesquisa aí no Google, tá? Caso a minha pronúncia tenha ficado muito horrível pra você. Grupo H. E fechando essa fase de grupos, no grupo H, o Fenerbahçe da Turquia garantiu uma vaga direta às oitavas após fazer 12 pontos. O Ludogorets da Bulgária fez os mesmos 12 pontos, assim que se levou em conta o saldo de gols entre as duas equipes, já que eles também empataram no confronto direto. O Nordsjælland da Dinamarca fez 10 pontos e ficou com a terceira colocação, enquanto que o Spartak Trnava da Eslováquia ficou em último com apenas 1 ponto. Eu vou aproveitar esse espaço aqui nesse encerramento de bloco para mais uma vez pedir desculpa caso você, Gustavo Hoffmann das ideias, não tenha gostado da pronúncia de algum nome aqui de algum time, mas gente, tem muitos times aqui que também é meio que primeiro, segundo contato que eu tô tendo na vida, e uma coisa é você ler o nome do time e outra coisa é você falar, não é mesmo? Assim que fãs do Nordsjælland, do Spartak Trnava, do Raskov Tinaskov, do Perdzid Petinaikos, desculpa, tá? Qualquer coisa, mas é isso, a gente tenta fazer um jornalismo minimamente decente aqui na Rádio Oslo e qualquer coisa, só mandar e-mail a osloradiocontact@gmail.com. Dezesseis avos de final. E a gente vai agora para os playoffs, também conhecidos como os 16 avos de final. E seguindo a hierarquia que a própria UEFA impõe, a gente vai comentar primeiro os playoffs da Europa League, já que, para quem não sabe, os terceiros colocados da Champions League caem para enfrentar os segundos colocados da Europa League. São 2 jogos com ida e volta, sendo que os segundos colocados da Europa League decidem em casa. E o primeiro confronto que a gente teve foi justamente entre Feyenoord e Roma. É muito louco de pensar porque pelo terceiro ano seguido, é a terceira vez que essas duas equipes se enfrentam. Eles se enfrentaram pela primeira vez na final da Conference League, há 3 temporadas atrás, com vitória da Roma. Há 2 temporadas atrás, nas quartas de final da Europa League, se não me engano, mais uma vez com vitória da Roma, e dessa vez, empate. Sim, gente. Na ida, Feyenoord e Roma empataram em 1-1, com o Igor Paixão fazendo gol pelos holandeses, enquanto que o Lukaku, sim, ele mesmo, empatou para a Roma. E aí, no jogo da volta, Pellegrini e Santiago Jiménez foi quem fizeram os gols. Santiago meio que deu vantagem aos 5 minutos, só que o Lorenzo Pellegrini empatou já aos 15, e aí teve que ir para a prorrogação. Se manteve o empate, fomos para os pênaltis, e aí nos pênaltis, melhor para Roma, então nas oitavas de final da Europa League. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que nesse caso a Roma já estava, como vocês puderam ver aqui no programa, a Roma já tá, ela teve que se contentar com a segunda vaga, e por isso ela se classificou teoricamente não, né? Ela se classificou para os 16 avos, enquanto que o Feyenoord caiu do grupo E, aquele grupo que tinha Atlético de Madrid, Celtic, Lazio e tal, né? Mas bom, a gente também teve o Milan, ele mesmo, o terceiro colocado do grupo F, do grupo da morte, caindo aqui para a Europa League, enfrentando o Rennes da França. E assim, na ida foi passeio do Milan, né? Com 2 gols do Loftus-Cheek e um do Rafael Leão. Eles meio que já mataram a classificação, já colocaram um pezinho nas oitavas. Só que aí na volta, um tal de Benjamin Bourigeaud, olha, gente, realmente eu não conheço o cara, desculpa, mas enfim, ele meteu um hat-trick com direito a 2 gols de pênalti. Só que mesmo assim com o hat-trick desse cara
cara do Rennes. Em nenhum momento o Milan passou sufoco, porque Luka Jovic e Rafael Leão botaram no bolso. Em nenhum momento o Rennes colocou qualquer ameaça pro Milan. O Milan passou com muita tranquilidade no agregado 5-3, mesmo apesar desse hat-trick. Mano, deve ser muito né? Você faz um hat-trick e teu time é eliminado. Mas enfim, parabéns aí pro Benjamin Bilrigodio, seja lá como fala o nome dele. Parabéns, amigo. Parabéns. O Young Boys caiu do grupo G e foi enfrentar o Sporting. Na ida, meu amigo, mas assim, foi uma patrolada do Sporting que não tá escrito, bicho. Eles meteram simplesmente 3-1. Com direito a gol, sim, dele mesmo, o cara que tá brocando em todas, o sueco Victor Gyökeres. E aí, na volta, o Young Boys... Não, o Young Boys... Não vou nem mentir aqui pra vocês que o Young Boys não tentou nada, porque o Gyökeres já com 3 minutos meteu mais um gol, botou no agregado 4-1, e lá só aos 84 minutos foi cair um pênalti pro Young Boys, e eles conseguiram diminuir pra 4-2, mas de qualquer forma, o Sport colocou a mão no bolso, garantiu aí sua vaguinha nas oitavas também, sem qualquer pressão, na maior tranquilidade, tá certo? O Lens caiu do grupo B da Champions League e foi enfrentar o Freiburg. Na ida, 0-0, muito caído, muito broxante, se eu sei, mas o que não teve de emoção na ida, a gente teve de emoção na volta, pura e simplesmente porque o Lens foi quem abriu a vantagem, meteu o gol com o David Costa, ou Davi Costa, não lembro agora, não conheço esse sujeito, mas enfim, ele meteu o gol aos 28 e Eli Wahi, sim, ele mesmo, ampliou aos 45+2, tudo levava a crer que o Lens ia garantir aí a sua classificação, só que o Freiburg não tava de brincadeira e Roland Salai meteu simplesmente 2 gols, o primeiro aos 67 minutos, o segundo ao 90+2, gente, 90+2, você consegue ir pra prorrogação, e aí na prorrogação, aos 99 minutos, ele mesmo, Michael Gregoritz, eu acho que assim fala o nome do rapaz, meteu o gol da classificação pro Freiburg e garantiu os alemães nas oitavas. Olha que loucura, que da hora, que maneiro. 16 avos de final. O Benfica foi quem caiu do grupo B para enfrentar o Toulouse da França. E meio que assim, tudo se resolveu na ida. Foi um jogo bem difícil pro Benfica. Eu lembro de ter acompanhado aquele grande área, né, do Star Plus, que mostra os melhores momentos. E assim, foi um jogo bem embaçado, bem truncado pro Benfica. O Toulouse se mostrou um grande adversário. E na ida, o Ángel Di Maria foi meio que quem garantiu, né, quem definiu o confronto. Com 2 pênaltis que caiu nos pés dele. Ele converteu muito bem os dois. O Toulouse ainda conseguiu descontar, conseguiu empatar mais, né? O primeiro gol do Di Maria, o primeiro pênalti saiu aos 68, aos 75, Mikel Dessler é quem empata pro Toulouse, e aí aos 90+8, lá pra, já, cara, 90+8, sabe? 53 minutos do segundo tempo, o segundo pênalti pro Di Maria, e aí na volta, meio que não aconteceu nada. Foi um 0-0, e assim o Benfica conseguiu se garantir. Cara, que doideira que foi esse jogo, esse Benfica. O que eles estão jogando muito bem na Liga Portugal. Em competições europeias eles estão bem mal, né? Quem não lembra, eles apanharam pra caramba de conseguir chegar aqui. Quase que eles não vão pra Europa League. Já o Braga foi quem caiu do grupo C e, cara, acho que foi simplesmente o confronto mais maluco que eu vi nessa Europa League, porque eles pegaram o Karabag do Azerbaijão. Quem é Karabag, tá ligado? E na ida, o Karabag simplesmente meteu 4-2. Tudo leva a crer que o confronto já tá mais do que definido, né? Só que na volta é muito louco, porque o Braga consegue meter um 3-1 no tempo normal, o que obriga a ir pra prorrogação, no agregado 5-5, gente, agregado com 5-5, e aí só que na prorrogação, mais especificamente aos 120+2, gente, aos 32 da prorrogação, sabe o que é isso? Lá vai o Karabag e consegue meter o gol da classificação no agregado 6-5, olha que loucura, gente, um time do Azerbaijão metendo 6-5 com o time de Portugal, não um time de Portugal, como o Braga, que tava indo muito bem, pegou um grupo bem difícil na Champions, né? Não sei se vocês lembram, a gente cobrindo aqui, mas isso aconteceu. Vejam os melhores momentos, porque essa foi uma das partidas mais loucas. Eu lembro de estar acompanhando no grande área e toda hora, chuva de gols, eu pensando, mano, o que é esse Karabag na ida, sabe? Eu falei, não, o Karabag já matou o confronto. E aí na volta, tem essa reação do Braga e não é suficiente. Olha que doideira. Enfim, eu acho que de longe, assim, o confronto mais divertido desses 16 avos. E a gente botou tanta letra, mas tanta letra pro Galatasaray,
que eles acabaram caindo aqui pra Europa League, era esperado e tal. O que a gente não esperava é que eles fossem apanhar pro Sparta Praga. Eles se enfrentaram. Na ida, o Galatasaray meteu 3-2, só que aí na volta, meu amigo, o Sparta Praga simplesmente devolveu 4-1, 6-4 no agregado. Galatasaray com um elenco tão estrelado, né? Ziyech, Sérgio Oliveira, eu sempre confundo com o Sérgio Conceição, desculpa, mas Mertens, Icardi, enfim, olha o tanto de gente que os caras tinham pra perder pro Sparta Praga. Todo respeito ao Sparta Praga, mas eu não conheço ninguém de lá. E enfim, a doideira, né? Agregado 6-4, outra partida malucaça, também foi divertidíssimo de acompanhar. Enfim, doideira. E pra fechar aqui o nosso 16avos da Europa League, a gente também teve o Shakhtar Donetsk, caindo do grupo H pra enfrentar o Olympique de Marselha. Na ida 2-2, tudo certo, tudo legal, tudo bacana, só que na volta aí o Olympique devolveu 3-1, um 5-3 no agregado, com direito a show do Pierre-Emerick Aubameyang, o gabonês ex-Borussia, ex-Arsenal, ex-Barça, craque de bola, é o artilheiro da atual edição de Europa League, pelo menos até a data de hoje, né? Não sei como que vai ficar a partir das oitavas, mas seja como for, baita espetáculo aí do gabonês. E cara, que incrível. É uma pena pra esse Shakhtar, né, que tava precisando, mas acho que eles deram muito azar no sorteio, porque pegar esse Olympique, que não tá tão bem assim na Ligue 1, mas mesmo assim tem um elenco bem estrelado, um elenco bem ok, né? Estrelado foi exagero, eu sei, mas um elenco bem ok. Mas enfim, parabéns aí ao Olympique de Marselha. 16 avos de final. Mas agora é hora de comentar os confrontos de playoffs da Conference League, e aqui é a mesma coisa. Os terceiros colocados da fase de grupos da Europa League caem e enfrentam os segundos colocados da Conference. E a gente começa já com Sturm Graz e Slovan Bratislava, sendo que o Sturm Graz, na ida, simplesmente meteu 4-1 pra cima dos eslovacos. Eu acho que é isso mesmo, eslovacos, né? Bratislava. Olha, desculpa, gente, se eu confundi aqui Eslováquia com Eslovênia, mas eu acho que é isso mesmo. Enfim, simplesmente 4-1, tava mais do que definido. E aí na volta, como se não bastasse, o Sturm Graz foi lá e meteu mais um gol agregado, 5-1, Sturm Graz, direto pras oitavas, assim, não precisava nem do jogo da volta, né, mas foram lá, jogaram, fizeram o gol. É isso, muito bacana. A gente teve o Servette, que caiu do grupo G, né, esqueci de falar, mas o Sturm Graz foi quem caiu. Vocês devem lembrar aí no episódio, mas só relembrando, né, o Sturm Graz foi quem caiu do grupo D da Europa League. E agora o Servette foi quem caiu do grupo G para enfrentar o Ludogorets Razgrad da Bulgária. Isso, Bulgária. Olha, até eu tenho que pesquisar minha pauta aqui, porque são times bem alternativos. Eu vou confessar que para mim o Ludogorets era da Hungria, mas enfim, e é muito... Mais uma curiosidade aqui, já que estamos nessa digressão. Depois pesquisem o brasão do Ludogorets. Cara, me fala se não é logo de produto do Adobe. Cara, é simplesmente igualzinho, loucura. Mas enfim, na ida 0-0, e aí na volta o Servette matou a partida aos 6 minutos com um gol de Timothy Cognat e ficou por isso mesmo. 1-0, bem caído, eu sei, meio sem graça. Servette classificado para as oitavas. Union Saint-Gilloise, que estava no mesmo grupo do Liverpool, né, no grupo E, caiu aqui para a Conference para enfrentar o Eintracht Frankfurt. Na ida, um belíssimo do 2-2, jogo movimentadíssimo com direito à expulsão até aqui, ó, tô vendo até. Inclusive, gente, o que eu não comentei porque é muita coisa para se falar, mas o que teve de expulsão nessa Europa e nessa Conference League é muito louco. Você vai ver os confrontos, só os cartão vermelho lá, pipocando pra cá, pra lá, loucura, nossa, doideira. Enfim, na ida 2-2, e aí ficou pro Eintracht resolver em casa e... Olha só, eles não conseguiram, caíram pro Union Saint-Gilloise. Na volta, o Union Saint-Gilloise devolveu um 2-1 no agregado 4-3. Belgas nas oitavas. O Real Betis caiu do grupo C da Europa League para enfrentar o Dinamo de Zagreb da Croácia, e na ida os espanhóis conseguiram perder de 1-0 com gol de Petkovic, sim, ele mesmo, batendo pênalti. E aí na volta, Betis bem que tentou, reagiu, conseguiu um gol com Cedric Bakambu aos 38 minutos, só que os croatas não estavam para brincadeira e conseguiram voltar para a vantagem com gol de Takuro Kaneko aos 59, sendo assim croatas nas oitavas. A pena, cara, eu sou muito fã desse Betis aí, gostava bastante. Não sei como que ainda não tem nenhuma casa de apostas patrocinando os malucos, porque eles têm o nome perfeito, mas enfim, eu acho que eles têm uma logo muito bonita, eles ganharam há pouco tempo uma Copa do Rei, enfim. O Olympiacos da Grécia foi quem caiu do grupo A da Europa League para enfrentar o Ferencváros, esse sim da Hungria. Na ida 1-0 para os gregos e na volta também, total de confronto de ida e volta, 2-0 pro Olympiacos, e adivinha, virou chavão aqui, mas enfim,
Olympiacos nas oitavas. E agora o confronto que eu acho que teve mais emoções, foi um caldeirão de emoções. Eu tentei falar outra coisa aqui, mas ficou um pouco redundante. O Ajax, quem tinha caído do grupo B pra Conference League, foi enfrentar o Bodo Glimt. E minha gente, mas o que esse time apanhou pra passar desse Bodo Glimt não tá escrito. Cara, pra vocês terem noção, Albert Grombeck, acho que esse é o nome do maluco do Bodo Glimt, meteu 2 gols aos 16 minutos e aos 63. E aí o Ajax teve que correr atrás do resultado ainda na ida, em casa, em plena Johan Cruyff Arena. Johan Cruyff, na verdade, né? Johan Cruyff, segundo o Ted Lasso, é Johan Cruyff. Enfim, e aí o Van de Boomen faz gol de pênalti aos 90+1 e eles vão correr atrás do resultado e conseguem empatar com um belíssimo gol do Bergwijn aos 90+7. Olha o tanto que eles apanharam pra não manter vantagem nenhuma, pra tirar vantagem, sabe? Pra voltar pra estaca zero. Que loucura. E aí na volta, de novo, doideira, loucura, dedo no gritaria. Cara, o Bergwijn consegue abrir o placar no jogo da volta, né? E dá o 3-2 no agregado aos 34. Só que lá vai o Patrick Berg do Bodo Glimt e consegue empatar tudo de novo aos 83. E aí sobra pra quem, minha gente? Sobra pra quem? Fora que nesse meio tempo, aos 48 minutos, o Josep Sutalo foi expulso do Ajax. Então o Ajax estava jogando com 1 a menos, viu o Bodo Glimt voltar a igualar o marcador. E aí, aos 65, o Bodo Glimt também teve um jogador expulso, vai pra prorrogação. E aí um tal de Kenneth Taylor, que eu nunca tinha ouvido falar, é quem consegue, por fim, dar a vantagem de novo pro Ajax e garantir nas oitavas aos 114 minutos. Olha o tanto que eles apanharam, olha o tanto que eles remaram pra poder estar nas oitavas, gente. Que doideira que tá sendo essa temporada do Ajax. Mas tá, o molde é quem caiu do grupo H da Europa League pra enfrentar os poloneses do Legia Varsóvia. E aí na ida, meu amigo, foi 3-2, bem equilibrado, né? Vantagem pros noruegueses. Só que na volta, eles não quiseram saber de papo não, meteram mais 3-0 e aí no agregado 6-2. É louco, né? Você espera que no jogo fora de casa eles vão jogar pior? Não. Meteram 3-0, não deram qualquer chance pro Legia Varsóvia. E aí, enfim, noruegueses nas oitavas. Eu preciso inventar outro bordão, que esse tá muito repetitivo. Meio tarde, né? Porque agora a gente vai comentar o último confronto, que foi entre Maccabi Haifa, que caiu do grupo F da Europa League, para enfrentar o Ghent da Bélgica. E aí na ida, o Maccabi Haifa garantiu a vantagem pelo placar mínimo com 1-0. Na volta, empate, israelenses nas oitavas. Eu tentei agora criar outro bordão, mas não deu, desculpa. Ficou isso mesmo, gente. Mas, enfim, estão aí comentados tanto as fases de grupos como os 16 avos, e a gente podia encerrar o episódio agora, mas não, ainda tem mais um detalhe aqui, mais um ponto a ser comentado, que é no caso já as oitavas. Vamos ver aqui quem que vai se enfrentar então, e lembrando que da data de gravação desse episódio, eles se enfrentam já amanhã. Os jogos de ida são no dia 7 de março e os da volta no 14 de março. Tá tudo condensado na quinta-feira, tanto a Europa League como Conference League. Vamos dar uma passada rápida aqui, só comentar, e aí os jogos que eu achar mais interessantes, eu dou algum destaque. No mais, só falo o resultado do sorteio mesmo. Oitavas de final. Mas bom, aqui a gente vai inverter. Vou primeiro dar destaque para os jogos da Conference League, porque assim, eu fiquei o episódio inteiro falando primeiro da Europa League, eu não posso falar da Conference League agora? Enfim, vamos lá então. O Sturm Graz da Áustria enfrentando o Lille da França, o Olympiacos da Grécia enfrentando o Maccabi Tel Aviv de Israel, o Servette da Suíça é quem enfrenta o Viktoria Pilsen da República Tcheca, o Molde da Noruega vai enfrentar o Clube Brugge da Bélgica, e aqui um dos confrontos mais legais, o confronto que eu tô mais empolgado para ver com toda certeza, e que baita azar do Ajax, mas enfim, já nas oitavas eles vão ter que enfrentar o Aston Villa. Pena que eles não podem colocar as taças de Champions League em campo, né? Porque de qualquer forma Aston Villa também só tem uma, enquanto que o Ajax tem 4. De qualquer forma, que baita azar do Ajax pegar aqui já nas oitavas o Aston Villa. Mas bom, o Maccabi Haifa de Israel enfrenta a Fiorentina, o Dinamo de Zagreb da Croácia enfrenta o PAOK da Grécia, e o Union Saint-Gilloise da Bélgica enfrenta o Fenerbahçe da Turquia. A princípio, assim, parece que vocês não dão muita coisa para esses confrontos, mas tenho certeza que vai rolar muito confronto divertido aí. Vai ter
chuva de gols com toda certeza. É inacreditável. Se você tem acesso a Star Plus, veja o Grande Área, porque não para, maluco. É o tempo todo chance de gol, pênalti, cartão, ameaça de gol sendo realizado, bola balançando a rede, enfim, muito louco. Mas enfim, agora pra fechar aqui o episódio, vamos comentar então os confrontos de oitavas da Europa League, começando com Freiburg da Alemanha, que vai enfrentar o West Ham da Inglaterra. Sim, se você ouviu direito esse episódio, se você lembra, é mais, eles estavam no mesmo grupo, aqui não tem bloqueio de grupo, eu acho um pouco caído, eu achei legal se eles enfrentarem essas duas equipes enfrentassem outros times, tivesse esse bloqueio de grupo, não tem, infelizmente, paciência. É um jogo que vai ser muito legal, que eu tô mais empolgado pra ver esse daqui, ó. Roma versus Brighton, dois times. O Brighton que tá certo que agora não tá tão bem, mas no começo da temporada tava voando. E a Roma que tá se arrumando muito bem, né? Desde a saída do Mourinho, agora com o De Rossi. Estão jogando muita bola, então vai ser futebol pra frente, vai ser divertido com toda certeza. Eu espero não zicar esse 0-0 ainda na volta, mas a expectativa é que seja um baita jogo. Bom, a gente também tem o Benfica enfrentando o Rangers, o Sporting enfrentando o Atalanta. Esse aqui vai ser outro jogaço. Sporting tá jogando muita bola. Cara, eles são líderes da Liga Portugal, com o artilheiro Gyökeres metendo muita... Nossa, todo jogo baga dele. Tá maluco? E a Atalanta que tá muito bem, tá bem embalada na Série A. Então vai ser jogão. E aqui o que o Ajax teve azar no sorteio, o Liverpool, pelo amor de Deus, né? Porque o Liverpool pega o Sparta Praga, todo o respeito ao Sparta Praga, mas tranquilaço, nossa, assim, só se o Klopp não quiser realmente, sabe? Mas pode colocar molecada aqui, que eu acho que vai ser suave. Talvez seja um jogo meio modorrento, mas, enfim, não sei, não consigo projetar muita coisa assim, mas eu acho que vai ser jogo fácil pro Liverpool, espero não estar zicando meu time, seja como for. Outro jogo que também foi baba aqui é pro Milan, o Milan pegou o Slavia Praga, por isso que eu não falei pra confundir, que tinha gente confundindo os dois, né? De qualquer forma, o Milan também deu sorte aí no sorteio, pega o Slavia Praga, suave também, tranquilo. Outro jogaço aqui que eu acho que vai ser legal, se bem que eu não tenho acompanhado tão de perto o Villarreal, mas enfim, o Olympique de Marselha, que tá jogando bem, tá jogando muito bem essa Europa League, vai enfrentar o Villarreal da Espanha. E pra fechar aqui, se tem um time que deu azar, foi esse Karabag, porque pela primeira vez que eles chegam numas oitavas, eu acho que de alguma competição europeia, alguma coisa assim, eu sei que eles chegaram longe na Europa League, pra pegar justamente o Bayer Leverkusen, que é o melhor time da temporada, né? O melhor time da competição, com o melhor saldo de gols, melhor defesa. O Bayer Leverkusen de lado, né, tá ligado? Bayer Leverkusen, 100% de aproveitamento, maior artilharia, melhor defesa. Do outro lado, Karabag. Mas enfim, vai ser divertido também. E aqui, cara, eu acho que vão ser dois jogos muito fáceis pro Bayer Leverkusen. Só vão aumentar essa média de vitórias e pontos e etc. aí pros alemães, comandados por Xabi Alonso. Mas é isso, rapaz. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Deu um trabalhão pra montar a pauta, afinal, comentar 72 equipes, algumas de ligas alternativaças. Tem time que eu nem sabia falar o nome aqui, sem falar que assim, eu tive que resumir 6 meses de futebol em um único episódio, mas bom, eu tinha me proposto de cobrir esses torneios, de trazer em algum momento aqui pro Boletim dos Campeões. Eu adoro eles, eu acho muito divertido também, toda quinta-feira lá, dar uma pausa, deixar rolando na TV o Grande Área, é muito legal, vale a pena também. Inclusive teve alguns jogos, não falando baixo aqui, teve alguns jogos da Europa e da Conference League que foram mais divertidos que a Champions, tá? Mas não fala pra ninguém. Enfim, eu também gostei muito de ter gravado, a pauta ficou bem condensada, desculpa se eu dei uma acelerada, mas era muito time, gente, não tinha como dar muita atenção, ainda assim, rendeu, acho que sim. De qualquer forma, não se preocupa que se tudo der certo, semana que vem tem mais, a gente volta aqui, Marcondes e eu, pra comentar a volta das oitavas da Champions, e eu também pra comentar já o resultado dessas oitavas, quem passou, quem não passou. Espero que o meu Liverpool e o Bayer Leverkusen avancem longe. Espero que já nas quartas, agora não sei se eu quero que eles já se enfrentem nas quartas, mas enfim, seria legal muito ver esse Liverpool enfrentando esse Bayer Leverkusen. E seja como for, é isso. Espero de verdade vocês tenham gostado, eu curti mesmo. Eu sei que é uma pauta bem diferente assim, né? Até quem gosta de futebol meio que dá uma desprezada para essas competições, o que é uma pena, porque são bem divertidas, são bem legais. E é isso, então, já falei demais. Eu fui Thiago, vulgo James, o seu ouvinte de todas... O seu ouvinte não, o seu host de todas as horas. Você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau.